Vamos ler alguns versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco, ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Um dos homens mais esquecidos da igreja, chamados grandes homens, era um homem chamado Henry Valley. Ele era um grande pregador e em uma ocasião ele fez uma declaração que se tornou clássica no vocabulário dos pregadores. Ele diz que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente comprometido com Jesus Cristo. Bem, foi um tiro estreito do acaso. Mas na plateia havia um jovem, ele não era muito instruído. Sua educação era quase zero. Mas ele agarrou aquele pensamento de que o mundo ainda não havia visto um homem 100% comprometido com Jesus Cristo. Então ele disse baixinho, bem, pela graça de Deus, eu serei este homem. Tudo o que ele fazia era vender sapatos numa loja lá em Chicago. Eu tenho certeza que alguns de vocês o conhecem, o seu nome era D.L. Moody. Sabe, quando penso nisso, sempre discordo, porque tenho certeza de que não é uma declaração verdadeira. O mundo está para ver. Você está sugerindo que Deus teve que esperar 2000 anos, que Jesus teve que encontrar um homem em que ele pudesse habitar totalmente, porque todo o seu eu e o seu pecado foram purgados dele, e ele rendeu a sua vontade e a sua personalidade e se tornou um escravo do amor de Deus? Bem, no comecinho da história do cristianismo, havia um homem totalmente entregue a Deus, de que eu acredito nunca temos visto outro desde então. Lembra que a história começa, até onde sabemos, na estrada de Damasco? E lá em Atos 26, onde ele dá o seu testemunho diante de Agripa, ele não encobre as manchas, ele não tenta minimizar o zelo perverso que ele tinha. Ele não diz tremendo e com vergonha, desculpe, tenho que admitir que eu, um assassino, ele diz, eu estava descendo aquela estrada e eu ia terminar toda a igreja de Jesus Cristo. Ele diz que estava enfurecido, não apenas com raiva, mas possuído de raiva. Pensar que algumas pessoas estavam seguindo um homem que morreu numa cruz. Pensar que ele não iria mais ao templo oferecer sacrifícios, estimar o sumo sacerdote, iriam a diversas e maravilhosas coisas do calendário da igreja deles. Mas descendo aquela estrada de Damasco, Deus se apossou daquele assassino e o transformou num mensageiro. Ele pegou o perseguidor e o transformou no maior pregador da história. Ele se apossou do executor e o transformou no maior expositor do evangelho que o mundo já viu. Ele diz, dando seu próprio testemunho, que quando descia a estrada de Damasco, o Senhor apareceu a mim. Ele se revelou a mim. Mas depois ele diz, ele se revelou em mim.
Ele disse ousadamente várias vezes, se lembram de Gálatas 2:20, mencionado aqui várias vezes, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu creio que essa seja a coisa mais incrível que um homem pode dizer deste lado da eternidade, não que ele andou na lua. Não que ele esteja na lista de pessoas notáveis. A única lista que eu estou interessado é na lista de Deus. Eu tenho alguns tubarões na minha frente, eu acho. A maior coisa que pode passar pelos seus lábios é se levantar e dizer ao mundo: a carne é o diabo, aos dentro e fora da lei. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não quando me livrar do tumulto da existência, como dizia Shakespeare, mas a vida que agora vivo na carne, cercada por todas as adversidades, tentações e lutas e todas as demais coisas, e ainda assim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo tem uma linguagem incrível, ele esquece isso tudo. Ao finalizar sua carta aos Gálatas, ele diz no versículo 14 do capítulo 6, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, uma coisa que você e eu nunca vimos. Nunca vimos a morte agonizante de um homem na cruz. Bem, claro que na época do Império Romano era um esporte. No momento que um homem é pregado na cruz, ele perde todos os direitos. E se você fosse pregado na cruz, você perderia os seus também. No momento que um homem era pregado na cruz e elevado, as pessoas podiam fazer o que quisessem. Podiam jogar um balde de lixo nele, podiam jogar ovos, podiam pedrejar, ele perdia todos os direitos. E antes de ele morrer, seus olhos eram arrancados, suas costelas eram quebradas, o sangue pingava dele. E todos ficavam animados se fosse um tipo de Barrabás que estivesse lá. Ele merece tudo isso, ele destruiu a vida de outras pessoas, ele estuprou, ele enlouqueceu as pessoas. E eles continuavam com uma lista de coisas que ele fez. Ele devia morrer de 1000 maneiras diferentes. Mas assim que os sinos da cidade tocavam, eles não permaneciam lá. Eles voltavam para a cidade. Às 6 horas, eles não podiam ver a vítima sangrando, não havia ninguém lá às 6 horas da manhã. Nos braços da cruz estavam os abutres. Eles arrancavam os olhos, eles rasgavam o corpo, o sangue escorria, aí os cães vinham de Jerusalém e lambiam o sangue como lamberam o sangue de Jezabel. Ninguém queria fotografar eles, não tinha fotografia ainda, mas ninguém queria ver aquilo. Um espetáculo sangrento. Um homem cujas partes do corpo estavam penduradas. Um homem cujo corpo estava tão distorcido que você dificilmente poderia dizer se era uma estrutura humana. Ele tinha sido apedrejado, ele estava coberto de lixo. Havia excremento e todas as outras coisas ofensivas. E Paulo diz, quando eu digo adeus ao mundo, eu estou dizendo adeus a uma coisa imunda. O mundo está crucificado para mim. É um mundo imundo, é um mundo corrupto. Mas não só isso, ele ainda diz, eu estou crucificado para o mundo. O povo dizia do apóstolo Paulo, eis um homem com uma vasta cultura, ele tem um intelecto colossal. Ele será um grande sumo sacerdote como Hileel, o ancião, ou qualquer outro sumo sacerdote que já houve na história. Uma tolice! Ele ficou tão encantado com esse cristianismo que ele renunciou tudo o que podia ter no mundo. Sim, é fácil para você e eu cantarmos como Isaac Watts, se todo o reino da natureza fosse meu. Receio que não façamos isso. Um amor tão incrível, tão divino. Este homem teve uma revelação de Deus que eu não acho que alguém já tenha tido antes ou depois. Eu tenho certeza de que ele mencionou com fervor o verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele repara a grande extensão do mundo. Olhe para a vida surpreendente deste homem. Ele começou sua vida na capital histórica do mundo, Tarso. Ele terminou sua vida na capital militar do mundo, Roma. Ele foi a capital intelectual do mundo. E em Atos 17, eles descobriram este homem baixinho.
quando o viam, diziam que pessoalmente ele aparentava ser fraco, mas descobriram que ele possuía um intelecto cintilante, surpreendente. Eles falaram de poesia, ele respondeu com poesia. Eles falaram de filosofia, ele respondeu filosofia. Eles falaram de história deles, ele respondeu com a história deles. Este homem é versátil, totalmente desenvolvido. E eles se surpreenderam com este homem incrível. Então ele chegou a uma situação que é da qual o grande pregador escocês falou anos atrás. Estou tentando lembrar o nome dele, James alguma coisa, mas enfim. Anos atrás ele disse que eles ouviram Paulo atentamente. Eles se surpreenderam que houvesse um judeu que soubesse tanto de história grega, filosofia. Tenho certeza de que ele leu Platão e tudo mais. Mas aí, como diz este grande pregador, ele tocou a trombeta da ressurreição. Ele desceu as ruas e quando viu as ruas, elas estavam cercadas de igrejas, como nós diríamos, elas estavam cercadas de locais de adoração. Isso não impressiona muito a gente, impressiona? Nós simplesmente descemos a rua e dizemos, aquela é a igreja católica, aquela é a testemunha de Jeová, aqueles são os mormons ali, os Hare Krishnas, se encontram aí os mormonistas, se encontram ali, e por aí vai. Não mexe com você o fato de que essas pessoas estarem ensinando sobre falsos deuses e estuprando a mente das pessoas como um homem estupra uma garota? Está escrito a maneira da versão antiga em inglês, que quando ele viu todas essas pessoas, muitas com um intelecto colossal e ainda assim enganados por uma falsa religião, e está escrito na versão antiga em inglês que o seu espírito se agitou dentro dele. Não sou muito amante da versão amplificada, a não sei quando ela concorda comigo, mas na versão amplificada não diz que seu espírito se agitou dentro dele. Ela diz que quando ele viu toda essa gente enganada por espíritos enganadores, ele ficou irado. Você já sentiu uma ira santa? Estamos tratando de 1 Coríntios capítulo 3. E falando no momento. Estamos falando do versículo 14 da Epístola aos Gálatas, na qual Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, nenhum homem tinha maior pedigree que o de Paulo. Ele era da tribo de Benjamim, descendente de Abraão, ele tinha tudo a favor dele. Novamente eu creio que ele tinha um intelecto colossal, acho que ele tinha uma mente muito brilhante. Ele conheceu os filósofos, eu disse que ele começou sua vida na antiga capital do mundo, Tarso. Ele foi para a capital intelectual do mundo, Atenas, ele debateu com eles lá, e ainda assim, não há nenhuma epístola de Paulo aos atenienses. Por quê? Bom, eu não vou criticar Paulo, eu só vou dizer que ele não falou sobre redenção, que ele de fato falou, e eles não puderam acreditar, ele levou a trombeta do evangelho aos seus lábios. E ele soou a ressurreição. Veja, eles tinham até um altar para o Deus desconhecido, e ele disse, este Deus desconhecido que anuncio a vós outros, ele desceu ao céu da terra, seu filho morreu e ressuscitou. Aí eles mostraram o portão. Não podemos ouvir esse tipo de coisa. De lá ele partiu de capital intelectual do mundo, passou assim, também pela capital religiosa do mundo, Jerusalém. Mas ele desceu do lugar em que se cultuava o cérebro para o lugar em que se cultuava o corpo, Corinto. Na época dos apóstolos, você não precisava unir 100 adjetivos sobre a corrupção de um homem, sua ansiedade e todo o resto. Você só precisava de uma palavra para descrever. Ela era Corinto, e imediatamente você sabia que ele era o mais perverso dos perversos. O antigo comentarista bíblico alemão Meyer, não F.B. Meyer, este era inglês, mas o outro Meyer, um comentarista alemão, diz isso. Bendito o sublime milagre de Deus que uma igreja de Jesus Cristo pode ser estabelecida em Corinto. Shakespeare disse, não se pode fazer uma bolsa de seda com uma orelha de porco. Deus consegue fazer mais que isso.
Ele consegue pegar o mais depravado, desprezados, rejeitados homens e torná-los santos para Deus. Está escrito em 1 Samuel que ele levantava os mendigos do monturo e os tornava príncipes de Deus. Eu lembro que há uns 15 ou 16 anos atrás, trabalhando com o David Wilkerson, naquela época em que ele era pouco conhecido, e mesmo assim tínhamos o salão lotado. Este lado da capela de oração estava ocupado pelas garotas e este outro pelos homens, e um rapazinho se levantou e disse: o irmão Heavy Hill precisa pregar para nós. Um rapazinho porto-riquenho, seu rosto era radiante. E ele disse: antes de ele cantar, levantaremos e cantemos o hino nacional. Oh, eu pensei, que bobagem, cantar o hino nacional logo antes de eu pregar? E eu não entendi o que ele disse. Ele não disse cantar o hino nacional, ele disse cantar nosso hino nacional. Como nós cantamos nosso hino nacional, eu pensei, os porto-riquenhos devem ter um. E ele se levantou lá e sabe o que ele começou a cantar? Maravilhosa graça, com doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Foi sua graça, foi sua graça. E sabe, antes que terminássemos a música, naquele trecho, quando estivemos lá, após 10 mil anos, ele mudou para 10 milhões de anos. Não ficou tão ruim, 10 trilhões de anos. Enfim, ele cantou essa parte, sabe? Não havia nenhum olho seco, aquelas garotas haviam sido prostitutas. Alguns deles carregavam armas. Todos tinham sido maltratados. As lágrimas estavam caindo, eles costumavam fazer outras pessoas chorarem e agora estavam chorando por quê? Maravilhosa graça! É claro que Paulo amava essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí ele escreve aos Efésios e diz que Deus não somente amou o mundo e deu seu Filho unigênito, ele diz, ele amou a mim, Cristo se entregou pela igreja. Mas mais do que ter amado a igreja e o mundo, ele diz, sabe o que ele fez? Ele amou a mim. Você já caiu de joelhos alguma vez e disse, obrigado, Senhor, por salvar a minha alma e não nossas almas? Obrigado por apagar o registro horrível do meu pecado. Alguns de vocês não tiveram muitos. E é verdade que aqueles que foram salvos mais pecados amam mais. Se lembram daquele rei brilhante que foi mencionado nessa manhã em Salmo 51? E em outro salmo ele diz, tirou-me de um poço de perdição. Esta mão aqui está envolvida com crimes e esta outra com adultério. E minha história foi estragada. E ele não está apenas pedindo desculpas. Ah, perdoa os meus pecados, agora eu vou cuidar da minha vida. Ele não está pedindo por um conhecimento superficial para que de alguma forma o relacionamento seja restaurado e tudo fique bem. Ele vai além disso, ele diz no Salmo 139, sonda-me e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele diz no Salmo 51, eu quero a verdade no íntimo. Oh, está chegando ao limite, não está? Não apenas na minha mente ou consciência, mas no íntimo. Que a verdade esteja no centro do meu ser. Paulo finaliza sua epístola aos Gálatas. Oh, é tão bonito. Ele não diz ironicamente, sabe? Acho que fiz a coisa certa. Eu poderia ter tido uma boa influência para Deus se eu tivesse permanecido no mesmo lugar e eu tinha uma reputação mundial e... Não. Eu gosto do que ele diz no final daquele capítulo. Estou lendo da Bíblia Viva, King James. O verso 17 do último capítulo diz isso, eu gosto disso, ouça a provocação dele. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu acho que na tradução do Moffatt diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo os estigmas do Senhor Jesus Cristo. Ah, ele sabia o que ele estava falando no templo de Heracles, no tempo da escravidão. O homem que fugisse de seu capataz, seu bruto capataz. Ele corria para o templo, os sacerdotes ficavam lá e eles ficavam de guarda à noite, geralmente dormindo. Mas, enfim, é assim que os pregadores são. Talvez ele tivesse que esperar o sacerdote acordar e eles diziam, o que houve? Você escapou? Sim, eu escapei. Marca-me. Bem, escolha um dos ferretes que usamos para marcar os gados aqui, ó. Com qual Deus você gostaria de ser marcado?
Ele escolhia o estigma, ele escolhia a marca de um determinado Deus e ele era marcado nas mãos. Consegue imaginar ele colocando a mão lá, cerrando os dentes e a carne chiando quando o ferro em brasa é pressionado? Ele deslizava a sua toga, se estivesse usando uma e era marcado atrás do seu pescoço, ele levantava o pé e era marcado no peito do pé. Paulo diz, ninguém me moleste. Eu estou marcado. Eu trago as marcas de um escravo, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho direitos. Há um hino antigo baseado nesse tema, que minhas mãos façam sua oferta, que os meus pés percorram seus caminhos, que os meus olhos vejam a Jesus somente, que os meus lábios te louvem. Tudo para Jesus, todas as atribuições do meu ser, todos os meus pensamentos, palavras e ações, todos os meus dias e todas as minhas horas. Esse homem não é nenhum pregador profissional, pregar não é uma profissão, é uma paixão. Um homem que não prega com paixão não devia nem pregar. Não é uma profissão, é uma paixão. Não há nenhuma faísca em nenhum lugar no ministério de Paulo e graças a Deus, não nenhuma faísca de comércio também. Pedro disse que na época dele, que alguns fariam comércio de vós. Isso não pode ser mais verdadeiro nos dias em que vivemos. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago aqui na minha nuca uma marca que significa que essa parte do meu ser, meus pensamentos, minha filosofia, é a de Jesus Cristo, meus ensinamentos, meus pés. Não é impressionante o quão longe esse incrível homem foi? Olhe para a sua jornada missionária sem aviões, sem trens. Deus colocou algo nele que o mundo estúpido tenta tirar dele, mas Deus colocou algo nele e eles açoitaram 195 vezes e não conseguiram tirar isso dele. E ele foi pendurado num tronco no Mediterrâneo por 36 horas, mas não conseguiram tirar isso dele. E eles tentaram arrancar isso dele, mas o Deus Todo-Poderoso colocou algo nele de modo que eles não estavam tentando matar o apóstolo Paulo, eles estavam tentando matar a Jesus Cristo. Porque Cristo habitava nele. Ele diz, não sei se desejo partir ou ficar aqui, porque não muda muito em certo sentido, já que eu ainda tenho Cristo dentro de mim. E ele diz que a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então você vê este homem se movimentando, abrindo igrejas. Uma coisa incrível que frequentemente digo para jovens pregadores que me perguntam sobre a pregação, eu não sei muito sobre isso e tenho tentado fazer isso por mais de 60 anos. Agora, e ainda é um mistério, acho que é como o querido pastor disse nessa manhã. Sabe, algumas pessoas tiraram tudo, 1, 2, 3. Se tiverem tirado, eu jogo o livro fora. Quanto mais eu envelheço, mais eu percebo o quão grande é o mistério da piedade. Porque Deus não está pairando nos nossos vitrais aqui nos Estados Unidos nessa manhã. Porque Ele não está pairando nos nossos programas de TV e rádio multimilionários com todo o brilho e performance que eles têm. O melhor ar é onde Deus está respirando nessa manhã entre os pobres e necessitados. O avivamento em Nagaland, nordeste da Índia. Eu li um relato que um irmão me enviou recentemente. Ele foi pensando que ia ocorrer um avivamento como o de Fire. Achamos que fomos fazer uma cópia com papel carbono e dizer, Senhor, duplique isso desse jeito, mas não balance o barco. No dia 11 de julho, no The Wall Street Journal, que eu acho que muitos de vocês leem por terem interesse em investimentos, mas no The Wall Street Journal, de 11 de julho, está escrito, eu ia trazer o papel, mas eu esqueci. Mas diz lá que um avivamento evangélico está se movendo nos Estados Unidos agora mesmo. Mas está tendo pouco efeito. É como dizer que houve um terremoto na Califórnia, a Nova York, ontem à noite, 8.6 na escala Richter, mas ninguém sentiu.
Quando se fala da plenitude de Deus, o que Paulo fez logo após nascer de novo, depois daquele milagre na estrada de Damasco. Fico feliz por um homem ter se colocado de pé para ouvir o que Deus tinha a dizer naquela manhã. Ele não orou somente, ele escutou. E Deus disse: Ananias, vá à rua chamada direita e aquela é a casa. Você acha incrível Deus saber seu nome e endereço? Os homens podem esquecer, mas Deus sabe. Aí ele desce a rua e diz para ele: irmão Saulo, isso deve ter o assustado. Quer dizer, ele, Paulo, ia matá-lo. Ele, Ananias, vem e diz: irmão Saulo, o Senhor te apareceu com esse propósito para te fazer um ministro. Sabe, só Deus pode te tornar um ministro, ninguém mais pode fazer isso. Eles podem te ensinar algumas coisas na escola bíblica, mas nunca te farão um pregador. O Senhor que te apareceu. Aí ele desaparece, ele vai para o deserto. Deus se revela nele. Espero que vocês entendam a minha linguagem aqui. Eu creio nesse período de 3 anos e meio, onde Paulo ficou espiritualmente grávido, entre aspas. Quero dizer que o Espírito de Deus deu à luz todas essas epístolas, as quais posteriormente Paulo escreveu. Eu creio que ele deu à luz a todas aquelas igrejas, porque ele escreve isso depois aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Falamos sobre o texto: de seu interior fluirão rios de água viva. 14 epístolas, se você acreditar Hebreus a ele, eu acho que ele escreveu epístolas aos Hebreus, 14 epístolas incomparáveis. Eu vos lembro de novo, o cristianismo não foi servido ao mundo numa bandeja de prata. O cristianismo foi servido, ou nasceu, em uma sociedade totalitária, sofisticada. E mesmo assim, Jesus nunca falou nada sobre a escravidão. Todos esses caras que estão correndo para Washington, eles não corrigem a casa de Deus, mas querem corrigir a Casa Branca. A resposta para a nossa situação atual, a política e todos os outros dilemas que temos na nação, não serão resolvidos no salão oval da Casa Branca, serão resolvidos no cenáculo da casa de Deus. A forma como os pregadores estão correndo para Washington nos faz pensar que os políticos são o sal da terra. Eles não são. Eles não podem nem colocar a própria casa em ordem. Deus proibiu estritamente Israel de descer ao Egito para pedir socorro, e todos esses caras estão correndo para os políticos. Nós queremos a Bíblia de volta nas escolas. Eles dizem: bem, eu não estou muito preocupado com isso. Eu gostaria de ter a Bíblia de volta em cada casa. Então esqueça a escola. Alguns de nós queremos que os professores façam o que o papai e a mamãe deveriam fazer. Já imaginou quando ele, Paulo, avaliou a maravilhosa cruz? Acho que fugimos deste caminho. Já viu o topógrafo na estrada? Quão meticuloso ele é. Ele pega aquele... Bem, há muitos nomes para isso. Vamos de telescópio mesmo. Mas ele olha a onda entre os dois, ele vai para um lado e para o outro. Um homem muito cuidadoso quando está fazendo uma pesquisa. Nenhum homem avaliou a cruz, a maravilhosa cruz na qual o príncipe da glória morreu, como o apóstolo Paulo. Meu maior ganho, eu considero tudo como perda. Sim, Senhor, ele fez isso várias e várias vezes. Afinal de contas, se você colocar uma cruz no chão, ela aponta para o norte, sul, leste e oeste. Ela tem uma mensagem para o mundo todo. Se você a ergue, ela aponta para o altíssimo céu e para o profundo inferno. E os braços, como disse Charles Wesley, os braços de amor que me cercam abraçariam toda a humanidade. Paulo não tinha medo. Sabe o que ele fez? Prover a Deus que alguns de vocês amigos fizessem isso. Sabe o que ele fez uma vez? Ele disse: me põe de joelho diante do Pai. E por ele ter se ajoelhado diante do Pai, ele nunca se ajoelhou diante de ninguém. Nem de demônios, nem de políticos. Ele permaneceu de pé, magnificente. Não é incrível como um homem cortês, com seu manto lindo e seus lindos anéis e toda a sociedade ofegante, quando ele, Félix, entra... E antes que Paulo encerrasse, os joelhos de Félix estavam tremendo. Disse que Félix tremeu. Ele vai a um dos homens mais notáveis da época e o que ele diz? Por pouco me persuades a me fazer cristão. Estou à beira disto. Paulo disse: provera a Deus que tu se tornasse tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Não é adorável? Ele estava com correntes.
A diferença de Paulo para o homem no trono era que o homem no trono tinha correntes, mas elas estavam no seu interior. As correntes de Paulo estavam do lado de fora. Ele não tinha nenhuma no interior dele. Ele era livre. Livre do medo dos homens, livre do medo das consequências, livre de qualquer coisa que o diabo ou outra pessoa pudesse colocar nele. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ele diz, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Receio que Paulo olharia com compaixão e verdadeira pena de nossa fraca fé. Eu digo às vezes que são dias de teologia magra e pregadores gordos. Eu estou certo que sim. Não há nenhum cristianismo sentimental com o apóstolo Paulo. Não tem essa de vir para a cruz e apenas ter os pecados perdoados. Não, 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 não. O homem que só quer seus pecados perdoados está brincando com o cristianismo. Ele necessita mais do que ter os pecados perdoados. Ele necessita mais do que aquele registro do coração apagado. Talvez você tenha pecado suficiente para condenar 1000 pessoas. E Deus, em sua infinita misericórdia, quando você confessa e você suplica, e você tem um coração quebrantado, você se arrepende, Ele pega seu registro, Ele lança no seu eterno quintal, para nunca mais ser lembrado contra nós, nunca mais para sempre. Mas o homem precisa mais do que perdão. Ele precisa de limpeza. Ele precisa mais que limpeza, ele precisa da habitação. Ele precisa ser liberto da escravidão do pecado e se tornar um escravo de Jesus Cristo. Agora eu disse que Paulo foi a capital do intelecto, onde eles adoravam o cérebro, e depois ele desceu para Corinto, onde eles adoravam o corpo. A conversa contínua em Atenas era a sabedoria. A conversa contínua em Corinto era a perversidade. Eu não leio que ele tenha enviado cartas pedindo suporte para ir para lá. Eu não leio que ele tenha feito reserva no Holiday, num hotel ou em outro lugar. Este homem estava preparado para seguir os passos de Jesus em todo o caminho, o mais longe possível. Alguém disse a um amigo meu recentemente, talvez construiremos um prédio para Deus. Ele respondeu, escute, deixa eu te dar um conselho. Não construa nada que possa te envergonhar daqui a alguns anos. Esse é um ótimo conselho. Eu vejo o dinheiro de Deus indo para prédios imponentes e piscinas e quadras de tênis e me dá vontade de vomitar. Com o mundo faminto, com o campo missionário precisando de dinheiro. Paulo ataca os coríntios. Bem, ele não entra nessa coisa de filosofia. Ele não os deslumbra com seu conhecimento. Ele começa a sua epístola dizendo, não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Praticamente dizendo, eu acabei de tentar isso no último lugar em que passei, aqueles filósofos estoicos, epicureus e outros, eles se maravilharam, abriram os olhos, se surpreenderam com o que eu disse, mas eu não os alcancei. E por isso eu estou regressando à base. Há alguns anos havia um professor nos Estados Unidos, seu livro foi publicado recentemente. Eu acho... Não sei se ele estava em Yale, não, em Princeton. Ele tinha apenas 40 e poucos anos quando contraiu uma doença terrível. Seu corpo começou a se encurvar. Ele tentou achar uma resposta para esse problema, mas não conseguiu. Então, um dia, alguém disse para ele que ele precisava ir para Paris, pois havia um médico lá. Agora, isso acontecia quando os navios eram lentos, não havia nem mesmo navios rápidos, muito menos aviões. Quando ele chegou a Paris, alguém disse, não temos a resposta. Acho que você vai encontrar ela lá em Genebra. Em Genebra, eles disseram, não temos a resposta aqui. A resposta está na Áustria. Ele chegou na Áustria e alguém disse, não, a resposta está na França. Ele chegou na França e disse, está depois do Canal da Mancha da Inglaterra. Na Inglaterra disseram, não temos a resposta. O médico que tem a resposta está lá na Escócia. Quando ele chegou lá, o médico disse, sinto muito. Eu não tenho a resposta para isso. Fizemos algumas investigações, mas não temos a resposta. Como hoje em dia conseguimos diagnosticar o câncer, mas não conseguimos curá-lo. Estamos tão ocupados injetando bilhões na indústria bélica e deixamos pessoas morrerem à nossa porta. Então temos o suficiente para destruir outro país, não é maravilhoso? Não tenho resposta. Ele voltou. Ele estava pensando em se atirar do navio. Um dia ele estava passando por uma rua não muito longe de Princeton.
Um homem disse para ele, licença, senhor, o senhor é o professor James? Ele respondeu, sim. Bem, o senhor está muito doente. Não é incrível como as pessoas dizem o óbvio? Eu estava de cama com gesso no meu queixo, aos meus pés, eu pulei de um hotel em chamas em 51. Eu quebrei minhas costas em 3 lugares, minha perna esquerda quebrou em 3 pedaços, quebrei meus 2 pés. Aí eu estava deitado lá na cama, sabe, sem conseguir me virar, sem poder fazer nada, sem poder me barbear, sem poder comer. Minha querida esposa ficou comigo de dia e de noite. Aí alguém entrou no quarto e disse, olá, irmão Riverhill, você está doente? Não, estou me preparando para jogar tênis, não está vendo que já estou com meus equipamentos de tênis? Está caindo um temporal, você está encharcado e alguém diz, ó, está chovendo? Ah, obrigado por avisar. Tremendo de frio, alguém diz, está frio? Sim, por isso eu estou coberto até as orelhas, está frio. O senhor está doente, precisa achar um curandeiro. Amigo, não há cura. Percorri toda a Europa, gastei uma fortuna. Aí ele disse, se o senhor descer a rua e bater na porta de fulano de tal, diga que John o enviou. Por quê? Para ter a resposta? O professor foi e bateu na porta. Aí um pequeno trabalhador veio, suas mãos não eram macias, não eram delicadas para manusear um bisturi e operar, elas eram cheias de calos e o homem, obviamente, não era muito instruído. O professor disse, como você pode ver, eu tenho uma doença terrível e ela está se desenvolvendo rapidamente, eu quero me livrar dela e entendo que você tem a cura para ela. O homem disse, bem, eu posso orar por você. O professor disse, o quê? Ele disse, eu posso orar por você. Eu posso passar óleo na sua cabeça e... O professor James disse, meu psicólogo diria isso, não vai funcionar. E meu orgulho diria, você não pode se ajoelhar diante deste ignorante, você tem 2 PhDs, mas veja, os PhDs dele não fizeram nada por ele. E toda a sua filosofia não fez nada por ele, então ele entrou na casa. E ele disse, o que o senhor disser para eu fazer, eu farei. O homem disse, ajoelhe-se. E ele se ajoelhou. O homenzinho pegou o óleo, passou na mão, o Papa ia adorar fazer isso. Ele colocou óleo na cabeça dele, eu fiz isso milhares de vezes, acho que o irmão Salerno também, alguns de nós aqui, irmãos. O professor estava aguardando. Ele pensou que um relâmpago ia cair do céu ou algo do tipo. Um homem coloca suas mãos trêmulas na cabeça do grande professor. E ele disse algumas coisas, então disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja curado. O professor deu um salto. Eu senti 10.000 volts de eletricidade me tocando. Olha, minhas pernas estão bem, ó, eu estou ótimo. Não sei como isso aconteceu. O homenzinho disse, eu também não. Dizem que Deus é fiel para ouvir as orações. A questão é que ele percorreu a metade do mundo para achar uma resposta. E nós estamos percorrendo o mundo todo tentando achar uma resposta através da psicologia. E a resposta, ela está na velha rude cruz, tão desprezada pelo mundo. Ela tem a resposta para os dilemas humanos, até para as doenças e desordens mentais. Eu não me importo com o quanto você enfatiza a tragédia que Adão trouxe ao mundo. Você está me sugerindo que não há nenhum jeito para o coração humano ser limpo? Satanás poluiu as bases da sociedade humana e Deus não tem resposta para essa poluição? Eu gosto daquele hino, rompas tu o pão da vida. Eu gosto do verso que ele diz, então toda a escravidão cessará e todos os grilhões cairão. Paulo havia visto homens e mulheres serem redimidos da corrupção. Ele os viu serem transformados e agora ele está escrevendo 18 meses depois. E ele diz, vós sois carnais. E ele diz, sois carnais. Ele usa 2 palavras gregas diferentes aqui para carnalidade, mas eu não vou tratar delas nessa manhã, sei que vocês não estão muito interessados. O ponto que eu quero enfatizar é este, ele diz, vocês são bebês em Cristo. Sabiam que quando um homem vai cortar um diamante, ele tem que ser muito firme?
Ele olha de diferentes ângulos, ele amplifica uma pequena fenda, ele pode cortar do jeito errado e ela não será mais valiosa do que muito vidro. E ele é muito, muito cuidadoso. Na Inglaterra guardamos as joias da rainha, as joias da coroa. Elas ficam cercadas por cerca elétrica, você não consegue roubá-las, é impossível, nunca ninguém tentou de qualquer maneira. Eu penso no Michelangelo, quando ele estava esculpindo a cabeça do rei Davi em uma pedra. Se não tivesse cuidado, uma escorregada, e aquele pedaço original ia significar que o nariz foi tirado da orelha e ficaria estragado. Mas nenhum homem lidou tão bem com o diamante. Michelangelo nunca trabalhou com tanta acuracidade, e nenhuma mãe teve um filho que inflamou tanto o coração como o cuidado que Paulo teve com a sua igreja. A tragédia é que somos muito evangelísticos, nós registramos as estatísticas e o pregador vai na noite seguinte. Esse apóstolo Paulo não era assim, não era um evangelista aventureiro. A coisa mais preciosa com que lidamos é a alma do ser humano. As ilhas vão afundar um dia, a Capela Sistina explodirá em pedacinho. Mas a alma de um homem viverá para sempre, 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 sempre. Ou nas trevas eternas, ou na felicidade eterna. O céu é uma alegria impecável, não haverá nenhuma dor. O inferno é uma miséria eterna, não há nenhuma alegria. Só há um caminho para o céu, há milhões de caminhos para o inferno. O que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada, não faça nada, só isso. Você não precisa desrespeitar Deus, você não precisa blasfemar o nome de Deus, não precisa ser um adúltero. Apenas cruzem os braços, pois o maior pecado do mundo não é adultério, o maior pecado do mundo é: eu posso cuidar da minha vida sem Deus. Esse é o maior pecado. Paulo estabeleceu a igreja, mas agora ele está muito preocupado com eles. Ele diz que eles são bebês em Cristo. Se você estava aqui há um mês atrás, você ouviu Leland Paris, que é o líder da Jocum para as Américas do Norte e do Sul. Ele introduziu sua mensagem dizendo que havia estado em um culto uma semana antes com Bill Bright e outros. Bill Bright, o fundador da Campus Crusade, diz que a Campus Crusade fez uma enquete entre os cristãos dos Estados Unidos. E foi isso que ele disse, eu fiquei remoendo isso, acordado a noite toda pensando nisso. Bill Bright disse, com a confissão deles mesmos, que 95% do povo americano que se diz cristão, e seria a realidade de outros países também, 95% dos cristãos americanos disseram que eram de duas ou uma, ou cristãos carnais, ou bebês em Cristo. Deixa eu traduzir isso do mundo espiritual para o mundo social. Eu não estou fazendo graça, tá bom? É como ouvir o rádio amanhã de manhã ou assistir ao seu programa na TV e o apresentador dizer o seguinte: acabamos de fazer uma enquete em toda a Força Aérea, em todo o Exército, entre os homens que estão conduzindo aqueles, como se diz, aqueles portas-aviões multibilionários. E entre os homens que estão pilotando aqueles jatos ultrassônicos, entre os homens que estão dirigindo os tanques e os homens que estão cuidando daqueles lançadores de mísseis subterrâneos e mísseis intercontinentais, consultamos a todos e descobrimos que a nação está sendo operada militarmente por escoteiros juniores. Isso nos chocaria? O quê? Eu vou dormir à noite e há um camarada, um anãozinho, conduzindo um porta-aviões multibilionário, um escoteiro júnior. Acho que se tivéssemos digerido isso, não teríamos tido nenhum culto desde então, teríamos ficado prostrados clamando ao Deus Todo-Poderoso. Mas escute, aí está o ponto. Porque Paulo está discutindo aqui com esse povo, ele diz: porque eu alimentei vocês com leite e não com carne, vocês não digerem, vocês não têm digestão espiritual. Bem, escute, apenas na América nesse momento eu ouso dizer isso diante de Deus. Eu creio que tenhamos centenas de milhões de fitas gospel e milhões de livros gospel.
E milhões, e milhões. E temos centenas de escolas bíblicas. E centenas durante o ano, centenas de seminários. E temos pessoas memorizando as Escrituras. E temos cerca de 5.000 estações de rádio que todos os dias pregam uma porção das Escrituras. E mesmo com tudo isso para nos alimentar. Meu Deus, onde fomos parar com tudo isso para nos alimentar? 95% de nós são aleijados espirituais. Crianças espirituais. Bebês espirituais. Oh, não é só essa vez que ele diz isso. Em Efésios 4, versículo 14, ele está preocupado com os Efésios lá, Efésios 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele está preocupado com os Efésios. Bebês em Cristo. Por serem bebês, não podem carregar fardos. Eu lembro de quando eu era criança, eu ia no jardim, tínhamos um jardim de flores, como dizemos na Inglaterra, um jardim de vegetais, e eu tentei carregar um balde de batatas, eu fiz força e meu pai disse, coloca no chão, vai machucar sua coluna. Quando eu estava com quase 13 anos, eu vi um balde pela metade, fui pegar e meu pai disse, coloque isso aí, você vai carregar quando for forte o suficiente para carregar. Se o Deus Todo-Poderoso nos desse a força, nossos fardos equiparados à nossa força não seria bom. O que precisamos é da força para o fardo de hoje. E eu não acredito que a Igreja de Jesus Cristo já enfrentou a hostilidade. Eu creio que o mundo hoje e algumas áreas da igreja estão cheios de espíritos mentirosos e doutrinas de demônios. Paulo tem ciúmes pela velha rude cruz. E lembra o que ele disse? Há pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Agora repara o que ele disse. Ele não disse que são inimigas de Cristo. Ah, não. Eles são inteligentes o bastante para não usar isso. Os mormons usam o nome de Jesus. Os monitas dizem que ter os dons do Espírito. As testemunhas de Jeová falam sobre Jesus e seu reino. Mas são inimigos da cruz. É o sangue que é uma ofensa a eles. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eu imagino que ele, Paulo, diria em nossos dias. Eu digo que ao descer as ruas de Atenas, seu espírito se mexeu, ele ficou irado. Bebês, crianças, cheios de autopiedade, interesses próprios, egoísmo, autopreocupação. Primeiro eu. Eu nunca vi crianças escolherem muito rápido a comida, eu já vi eles desdenharem da macarronada ou algo do tipo. Se desdenharem do macarrão, não são italianos, mas outras coisas também, sabe? Geralmente é o repolho, não é? Eca, espinafre. Só se alguém fizesse espinafre ter o gosto de sorvete para ele ser gostoso. Não, elas são bem seletivas no que elas comem e bebem. Você diz às vezes, por que Deus não me entrega um fardo? Sabe por quê? Porque Ele não confia em você, é por isso. Você não é forte o bastante para carregar um fardo. Isaac Watts escreveu o hino, quando eu avalio a maravilhosa cruz, e também disse isso, se o Deus Todo-Poderoso me chamasse para controlar 6 universos, não 6 mundos, mas 6 universos inteiros, eu faria isso com todo prazer, porque Ele dá graça compensadora. Mas ele disse, eu não queria cuidar nem de 6 navios sem a direção dele. É fácil ser emotivo, não há nada de errado com a emoção, você precisa ter alguma emoção. Mas é errado quando é só emoção. Crianças, elas amam as pessoas, mas só amam por emoção. Quem elas amam mais? A tia Bess. Claro que as irmãs têm uma personalidade muito mais agradável, mas as irmãs são pobres. Então, quando elas ouvem a tia Bess chegando, elas sobem na janela, ela está vindo. Por quê? Porque ela sempre traz presentes. E elas só amam baseado nisso, porque ela dá, e dá, e dá, e dá, e dá. E algumas pessoas amam a Deus porque Ele dá.
Nós temos agora esse truque de prosperidade desgraçado. Paulo é muito claro, não é? Não foi ele que disse, Timóteo, que chegaria um dia que as pessoas pensariam que a piedade é motivo de lucro? Alguns santos de Deus não têm uma camisa para trocar. Leiam a edição atual da Reader's Digest, revista de seleções no Brasil, ou peguem emprestado, peçam a alguém, roubem e depois devolvam, mas enfim. Há um artigo tremendo lá nesse mês sobre Laos, um país que não podemos esquecer. Sabe, eu não, porque eu sou inglês, esqueça a minha língua, eu não teria ficado aqui desde 1950 se não amasse o país. Deus me enviou para cá, Ele não me enviou vocês, vocês têm que estar aqui, vocês não têm opção. Ou pelo menos a maioria de vocês, tudo bem, não fiquem tão tristes. Eu vim porque Deus me disse para vir. E sou feliz por ter vindo. Mas deixa eu voltar. Eu creio que a igreja está enfrentando a maior hostilidade. Eu creio que há uma guerra nos céus como nunca houve antes. Em 1896, quando a convenção de Kelowsk foi fundada, a senhora Penny Lewis foi uma das fundadoras. Não, o avivamento de Gales veio de Kelowsk. Mas a senhora Penny Lewis disse naquela época, vamos ter uma invasão do poder maligno sem precedentes, e tivemos 2 guerras mundiais sangrentas desde então. Eu ia dizer aqui, estou convencido de que neste exato momento, como a nação sabe por que estamos sofrendo, por causa dos pecados dos nossos pais, pelo que fizeram com as pessoas na época da escravidão. Estamos sofrendo por isso, porque a maldição vai até a 3ª e a 4ª geração. Estamos sofrendo pela destruição causada ao Vietnã. Estamos sofrendo porque o presidente Nixon e o secretário Henry Kissinger disseram que não estávamos bombardeando o Camboja e temos bombardeados por 1 ano. E agora essas pessoas legais com quem estamos tentando ser amigáveis. Podemos estabelecer a 2ª fase, tratamento com sal. Vamos procurar tratamento também, se isso ocorrer. Se isso ocorrer. Se isso ocorrer. Sangrento, enganador, eles não odeiam os Estados Unidos, eles odeiam a Deus. Nós vamos tentar nos casar politicamente com esse sistema imundo, prostituto. Bem, é bom tomarem cuidado, porque se fizermos isso, haverá um castigo horrível. Eu vejo pessoas indo para o Antigo Testamento e pegando um versículo para os Estados Unidos. Escute, você não pode pegar um versículo dado a Israel. Israel foi o primeiro. Na minha opinião, não era a nação, era a igreja. O povo de Israel não podia casar com outro povo. Eles não podiam nem gostar de outro povo. Eles não podiam nem andar como os outros povos. Eles não podiam se socializar com outros povos. Eles deviam ser santos para Deus. Você está sugerindo que algum dia fomos realmente santos para Deus? É verdade, sobre outras nações, estou ciente disso. Se algum dia Deus procurou por um homem que esticasse os ombros e carregasse o fardo, esse dia é agora, no momento em que vivemos. Se algum dia já precisamos estar em alerta para não sermos apanhados por doutrinas falsas, esse dia é agora, no momento em que vivemos. Se houve um dia que precisássemos colocar toda uma armadura de Deus, meu Deus do céu, vocês sabem... Tirando Mussolini, que foi o primeiro a treinar meninos de escolas em soldados, não se envia meninos à batalha. Não se envia bebês para a batalha. Eles querem mamadeiras, não batalhas. Eles querem o berçário, não o arsenal. Com que frequência você vai a um culto de oração onde se sente realmente engajado contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste século? Uma das coisas mais incríveis que eu acho que Jesus já disse aos seus discípulos, eis que vos dou poder sobre o inimigo. Não. Sobre todo o poder do inimigo. Isso inclui as enfermidades, sim, eu admito isso, mas não significa isso somente. Há só um poder que pode resistir à investida que está em todas as nações da terra neste exato momento. E é a Igreja de Jesus Cristo ungida com o Espírito Santo. E há um ditado antigo que diz, vale tudo no amor e na guerra. E eu vou te dizer algo, se você mexer com o inferno, o diabo vai mover tudo o que ele puder contra você. Você vai ser mal interpretado, deturpado, e se você não for indiferente, não, indiferente não. Se você não for maduro o suficiente, isso vai te derrubar.
Não é a contradição dos pecadores que te derruba, como alguém disse, é a crítica dos santos que te derruba. Eli pensou que Ana estava bêbada. Claro que ela estava bêbada de Deus. Ela estava intoxicada. Ela foi até Deus para que ele removesse a barreira. Paulo era um homem intoxicado de Deus. Ele coloca as duas coisas juntas em Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque quando um homem está cheio do Espírito Santo, ele parece um bêbado. Você já tentou zoar um bêbado? Ele sai cantando e cambaleando e você chama de idiota. Ele diz: sim, é isso mesmo, isso é um idiota, e meu pai era um idiota. E você não pode atingi-lo, ele está bêbado, outro espírito o controla. Eu parei numa rua em Glasgow, no primeiro dia da Segunda Guerra Mundial, e um homem veio até mim, um escocês, ele estava muito bêbado, estava inconsciente. Ele esbarrou em mim e disse: quem é você? Eu disse o meu nome. Ah, você não é o escocês, e cuspiu. Você é inglês? Sim. Você sabe lutar? Ou não, eu não sei lutar. Ah, você não sabe. Você sabe cantar? Não, eu disse, eu não posso cantar. Ele se gabou cantando: oh, ribanceiras de Max Welton, são formosas onde cedo vai cair o carvalho. Ele quis dizer o orvalho. Mas foi isso parecido assim. Quem é seu pai? Eu disse: meu pai se chamava Walter. Ele disse: ah, meu pai era sons. E eu soube que ele estava bêbado quando ele sacou todo o dinheiro do bolso e me ofereceu. Quando um escocês faz isso, você sabe que ele está bêbado. Se eu tivesse visto aquele homem pela manhã sóbrio, eu tivesse passado por ele e dito bom dia, talvez ele não respondesse. Possivelmente ele olharia para mim e seguiria em frente. Mas há algo que tem o controle sobre ele. E, portanto, ele está muito comunicativo, ele está muito generoso, ele quer me dizer que é um escocês, e ele quer me mostrar que sabe cantar, e ele quer me falar sobre a sua linguagem. Bem, não é isso que acontece com um homem cheio do Espírito Santo? Ele é liberto da mesquinhez, ele é liberto da escravidão, ele é liberto do medo, ele é liberto das consequências. Eu acho que o diabo quase mordeu a língua quando Paulo disse isso. Porque ao final de Romanos 8, ele fala da tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez e todo o resto. Ele firma os ombros e diz ao diabo: escute, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Então volte para o inferno de onde você veio, pois está perdendo seu tempo. Você pode me separar da igreja? Há dezenas de milhares de crentes preciosos na prisão esta manhã, em buracos. Tenho certeza que o Sr. Carter espera achar uma saída. Se os reféns forem libertos, isso pode se voltar contra ele. Mas eu imagino de novo o porquê de 10 a 20 mil judeus e outras pessoas saem da Rússia todos os anos. E 7 pentecostais estiveram presos na embaixada americana por 2 anos e não podemos tirá-los de lá. E alguns dos direitos humanos dizem: mas isso é questão política e religiosa, mas eles não são humanos também? Talvez isso sirva de testemunho para o poder do cristianismo. Eles têm medo de libertar 7 pessoas, elas podem sair e perturbar o mundo. Elas podem sair, entrar na Rússia e perturbar o sistema errôneo. Paulo está cego, ele diz: eu não vejo se é judeu, grego, escravo ou livre. Se eu vejo um rei, sua coroa de ouro, seu ritual, e daí? Por dentro ele está morto. Porque veja, só há 2 tipos de pessoas no mundo: as que estão mortas no pecado e as que estão mortas para o pecado. Bebês em Cristo. Outra característica é a teimosia. A jovem ali testemunhou nessa manhã sobre teimosia e indisposição. Faça o que Deus diz. Muitos de vocês aqui nessa manhã não precisam de mais luz. Isso só pioraria a sua situação no julgamento. O que você precisa mesmo é de mais obediência. Alguns de vocês sabem há muito tempo o que devem fazer e não fazem.
As crianças são bem melindrosas, não são? Porque se você racionalizar isso, você diz, o seu problema é que você é melindroso. Eu não sou melindroso, eu sou sensível. Você é cheio de orgulho. Eu só tenho um pouco de respeito próprio. Você tem um mau humor. Ah, eu tenho uma ira santa. Sempre vai haver uma desculpa que funciona. Se você quiser. Eu tenho respeito próprio, você é cheio de orgulho. Mas as crianças não são muito melindrosas, elas não se ofendem facilmente. Sabe, alguns de nós não se ofendem só pelo que os outros dizem, nos ofendemos pelo que Deus diz para nós. Uma marca da carnalidade é a teimosia. Era uma grande escola, tem um novo nome agora, ficava em Chicago em 1950, quando fui lá pela primeira vez. Eu esqueci o nome completo, era alguma coisa com o evangélico. E naquela época, o Dr. Harry Jessup era o pastor. Ele foi para a Inglaterra e pregou, eu lembro dele dizer que tinha uma irmã, que tinha uma filhinha linda, uma garotinha modelo, e ela era muito mimada. Ela sempre vestia roupas bonitas, ela tinha uma mente muito boa, ela recitava um poema de cerca de 12 estrofes. E os escritores estavam indo jantar na casa deles e sua mãe disse, querida, eu lhe comprei um vestido novo e depois do jantar vou te colocar naquela cadeira e você vai recitar o seu poema. Sim, mamãe. E quando o jantar acabou, a mãe disse, eu queria agora que todos ouvissem o que Preg aprendeu. Ela aprendeu um poema adorável, ela tem 10 linhas e minha filhinha vai recitá-lo. Venha, querida. E ela subiu na cadeira e ficou assim, ó. Aí a mãe disse, pegue, recite, por favor. Pegue, recite. Se você não recitar, você vai para o seu quarto. E a Peg continuou. A mãe dela a levou para o quarto e a colocou em um closet antigo que eles tinham e passou o ferrolho. E certamente ela perdeu a noção do tempo na festa e esqueceu a Peg lá em cima. Oh, ela tá lá em cima, tadinha. E quando ela chegou lá, ela escutou um barulho assim, ó. Pum, 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 pum. Isso é engraçado. Ela abriu a porta e lá estava a Peg. Você vai recitar sua parte? Ela respondeu não. O que você está fazendo agora? Ela tinha a língua presa e respondeu, cuspindo. Cuspi no seu vestido, cuspi no seu casaco de pele, cuspi nos seus sapatos. Estou só aguardando para cuspir mais. Em outras palavras, ela decidiu não fazer o que a mamãe dela disse. Agora vamos analisar isso por um minuto. Ele diz que são bebês e ele diagnostica o problema. Ele diz que havia inveja, orgulho e divisão entre eles. E a Escritura diz que a inveja é podridão para os ossos. Você diz, bem, tenho tido problemas com orgulho, sei ainda mais desde que fui salvo. Tenho tido problemas com o mau humor, com a inveja, com a dúvida. Espera aí. O que você vai fazer com isso? Eu pedi para Deus me ajudar. Bem, Ele não vai te ajudar. Por quê? Porque Ele disse que não. Não, Ele não vai te ajudar a controlar isso. Deus nunca excusa o pecado, Ele executa o pecado. Ele diz, joga isso na cruz, aí está pronto. Uma senhora tinha um cachorro muito bom, de pedigree muito bom. Ele tinha um longo rabo que não podia ser cortado. Alguém perguntou se ela tinha os papéis, documentos do cachorro. Ela respondeu sim, por todo o chão. Mas o cachorro, sabe, esse cachorro não devia ter rabo, precisava ser cortado até a traseira. Ela disse, eu não sabia disso. O homem voltou poucos meses depois para ver o rabo. Ele disse, você fez errado, devia ter cortado rente a nádega. Ela disse, não, isso é cruel, eu corto 5 centímetros por mês.
Bem, é isso que alguns de nós tentamos fazer, sabe? Eu não acho que vou ser tão carnal neste ano como fui no ano passado. Eu não acho que vou ser tão melindroso. Acho que vou progredir o ano que vem. Acho que meu temperamento não vai ser tão ruim. Não vou ser tão crítico, grosseiro. Não acho que vou ser tão fraco na minha vida de oração. Não acho que vou ser tão egocêntrico. I don't think I'll be so self-centered. Novamente, leia Romanos 7. É egocêntrico 19 vezes. E eu. E conte no mesmo capítulo quantas vezes o Espírito Santo é mencionado. Não é mencionado nenhuma vez. Por quê? Porque é uma vida egocêntrica. E quando chega ao capítulo 8, é uma vida vitoriosa. Romanos 7 é uma marcha fúnebre. Romanos 8 é uma marcha nupcial. Romanos 7 é escravidão. Em Romanos 8, Paulo canta da escravidão, tristeza e noite. Jesus, eu venho. Em Romanos 7 é dito 31 vezes. Eu. Em Romanos 8, apenas 2, no qual ele diz... Eu considero, eu estou certo de que... Mas 19 vezes o Espírito Santo é mencionado porque é uma vida dominada pelo Espírito no capítulo 8. É quase a última coisa para dizer aqui. Deixa eu ler um versículo novamente em Gálatas. Gálatas 4:1, se puder olhar rapidinho. Perdão. Essa é a coisa que eu acho mais devastadora nesse nível de infância espiritual. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Percebeu? Eis aqui um homem ou um garoto, digamos, de 13 ou 14 anos, seu pai lhe deixou milhares de acres de hectares de terra, um jatinho legal, um adorável jardim. 10 milhões de dólares em dinheiro. E mesmo assim, o garoto de 15 anos está tão desamparado quanto o servo que limpa o estábulo. Por quê? Ele é o herdeiro. A sua mãe pode provar que deu à luz do homem que morreu recentemente. Seus parentes podem endossar, ele também tem a certidão de nascimento, mas nada disso é suficiente. Todo o tempo tem o que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Você se lembra de uma daquelas palavras maravilhosas que Jesus disse aos seus discípulos? Ainda tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar. Eu digo reverentemente diante do Deus Todo-Poderoso, não diga isso para mim no trono do julgamento. Não me deixe estar de pé diante de John Wesley, Finney e todos os grandes santos de todas as eras. E ouvir Raven Hill, eu tinha muito para te dizer, mas você estava tão preocupado que não pude falar com você. E mesmo que eu pudesse, você não era maduro bastante para lidar com isso. É fácil cuspir texto se você perdoar a palavra grosseira. É fácil dizer, sabe, nessa geração, vamos cumprir a palavra de Jesus em que ele disse, obras maiores farão. Caramba, eu queria ver um começo com algumas obras menores neste momento. Eu gostaria de ver um grupo de homens indo a algum lugar como nos arredores de Dallas, se você preferir mesmo, que esteja fervendo com as escolas bíblicas. Mas indo a uma cidade como o Finney fez e dizer, não vou sair dessa cidade até que aconteçam dois movimentos, Deus se movendo e o diabo saindo daqui. Não temos ninguém assim hoje, nós temos aventureiros, temos grandes ofertas de amor, nós queremos glamour. Paulo nunca glamourizou o evangelho, é um evangelho muito sangrento, é um evangelho ensanguentado, é um evangelho de sacrifício. Eu creio que o cerne do cristianismo é o sacrifício. Não sucesso, sacrifício. 5 minutos na eternidade, eu acredito que cada um de nós desejaria ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, se afligido mais, chorado mais. Perceba que sabemos que depois dos Atos dos Apóstolos já foi finalizar, depois dos Atos dos Apóstolos, todo o equilíbrio do Novo Testamento está na igreja, não nos pecadores. Paulo escreve para a igreja em Tessalônica e diz, estou orando dia e noite. Não. Ele diz, eu estou orando excessivamente. Ele está orando a oração fervorosa e eficaz de um justo pela igreja. Sim, pela igreja. Não para que eles saíssem da pobreza, não para que eles fossem livres da escravidão. Ele está orando pelo quê? Ele diz, eu estou orando dia e noite
Pelo quê? Ele estava orando pela fé deles. Orando excessivamente dia e noite para que vossa fé seja fortalecida. Aí ele começa a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Eu me alegro. Por quê? Porque a vossa fé cresce muitíssimo. A oração dele foi atendida. Eles não terminaram se tornando milionários ou personalidades famosas. Eles não terminaram se tornando evangelistas, mestres e profetas. Essas coisas aconteceram lá e proveram a Deus que elas se manifestassem mais nesses dias. Eu gostaria de ver a força ágape. Aqui eu gostaria de ver a força ágape lá na esquina, no Joas e outros lugares. Eu gostaria de ver um lugar onde saberíamos que há um homem que é profeta e outro evangelista e outro mestre. Cada homem no seu devido lugar. O problema de hoje é que o pregador quer ser tudo em uma igreja mediana. Ele quer ser mestre, pregador, profeta e tudo mais. Você deve ficar satisfeito em ser uma parte da roda. Mas esses ministérios não serão dados a meninos e meninas imaturos espirituais. Deve ser uma coisa grande seguir a Jesus por 3 anos. Deve ser uma coisa grande ser um Timóteo. Por todo o amor que Paulo demonstrou a Timóteo, ele está dizendo, este é meu herdeiro, ele vai me substituir. Leia as epístolas, se você quiser aprender sobre pregação e ensino, leia as 2 epístolas de Paulo a Timóteo. O tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Mas deixe-o chegar à idade da maturidade. Eu nunca descobri a resposta para isso. Eu converso sobre isso com Deus às vezes e com outros homens sábios daqui. 3 homens sábios aqui na primeira fila. Mas, sabe, Paulo, não é incrível como Paulo é o teólogo mais profundo que a igreja já teve? E geralmente quando falamos do apóstolo, chamamos João de apóstolo do amor. Mas ele não escreveu 1 Coríntios 13. Paulo escreveu 1 Coríntios 13. Paulo diz, querem saber de onde vem o meu sucesso? Se pudermos colocar dessa maneira, querem saber? Ele fala lá em 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E aí, mais embaixo, ele diz, sabe qual é o segredo? O amor de Cristo me constrange. Eu falei para o Tony, há uns 3 meses atrás, sabe? Eu vi uma coisa muito ousada hoje. Ele perguntou, o que você viu? Eu disse, eu estava entrando em um prédio e dizia na fachada, amor ágape. É a melhor coisa do mundo. Eu disse, Tony, o que fizemos? Colocamos uma placa no nosso portão dizendo, se você não encontrar amor em nenhum outro lugar, você encontra aqui na ágape. Se você não encontrar um amor que nunca acaba, você encontra na ágape. Se você não encontrar um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, nós nunca desistimos de você. Quer dizer, nós colocamos isso no muro lá fora. Agora, ou isso é verdade ou somos hipócritas. Amor. Amor tão incrível, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. E o poeta diz, o amor sempre fica de mãos abertas enquanto o entrega. Porque é uma prerrogativa do amor dar, dar e dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, único Filho, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se você ama, ele diz, você dá a sua vida por seus irmãos. Isso não quer dizer que você deva morrer por eles. Isso quer dizer que você deva compartilhar a sua vida. Isso significa que todos os dias, quando eles tiverem necessidade, você supre essas necessidades. Não é simplesmente dizer, atire em mim e não nele. Isso é fácil, você se livraria daqui. Pois você fecharia os olhos e estaria na eternidade, se livraria dos impostos e de tudo mais. Seria maravilhoso. Mas quando se trata de compartilhar a sua vida, é uma coisa muito, muito diferente. Deixa eu só olhar aqui, vou levar só mais uns minutos, não sei quanto tempo ainda tenho. Eu estava lendo Romanos nessa manhã, Romanos 6. Olha, você não consegue achar no Novo Testamento o lugar em que os outros apóstolos foram salvos. Mas você consegue achar o lugar onde Paulo foi cheio do Espírito Santo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, que é uma tipologia do mundo, e o faraó, que é uma tipologia do diabo, quando eles saíram do Egito, eles cantaram uma canção que se dissipou na brisa.
Mas quando eles entraram na terra prometida, Canaã, eles construíram um altar permanente. Eles construíram uma coluna de pedras, um registro permanente de que eles estavam atravessando para a terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. E às vezes sugerimos que ser cheio do Espírito Santo é a resposta de todos os problemas. É o fim de todos os seus problemas. É mesmo, o fim do começo. É aí que eles começam. Jesus foi cheio do Espírito Santo e imediatamente o Espírito levou ao deserto. Você sabe o que o batismo com o Espírito Santo pode fazer com você? E nós recitamos isso? Claro que deveríamos. Vou te dizer o que ele fez com aqueles homens em Atos 2. E muitas pessoas dizem, eu tive uma experiência como a de Atos 2, mas Atos 2 leva a Atos 3. E para onde Atos 3 os leva? Para a prisão. E eu conheço muitas pessoas cheias do Espírito que deveriam estar na cadeia, mas tirando isso. É prisão. É prisão. É escravidão. O tipo de escravidão que você coloca no trem, quando ele começa a descer a linha, e a única segurança é que ele seja controlado por aqueles 2 trilhos de metais. Caso contrário, é uma coisa letal. Como disse Madame Guignon, minha liberdade é ter o grande controle. A única liberdade no mundo é ser escravo de Deus. Sai da escravidão do pecado para a escravidão de Deus. Agora, olha o que ele diz no capítulo 6 de Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Agora veja, ou você está servindo a Deus, ou a si próprio, ou ao pecado, não há outra área. O versículo 7 resume o texto. Aquele que está morto está livre do pecado. Não significa quando este corpo morrer. O versículo seguinte continua. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais se domina sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis certamente mortos para o pecado. Vou te dizer, quando isso acontecer, você nunca vai esquecer. Quando você vai ao seu próprio funeral, no seu folheto de hinos dessa manhã, não estou com o meu aqui. Você pode me dar um folheto, por favor? Não vamos cantar agora, mas eu gosto desse hino. Eu estava pensando nele antes do culto também, então eu me informei sobre 2 coisas no mínimo. Cantando a velha Rude Cruz e esse hino. Eu o louvarei. Olha a segunda estrofe. Embora o caminho pareça estreito, tudo o que eu reivindiquei foi varrido, minhas ambições, planos e desejos aos meus pés em cinzas jaziam. Eu disse em um culto na Escócia, enquanto encerrávamos anos atrás, que se você deixar isso ser verdadeiro na sua vida, se você trouxer suas ambições, seus planos, seus desejos, sua vida e colocar no altar, Deus queimará essas coisas. E Ele fará bem mais com as cinzas do que você faria com toda a sua personalidade. E eu disse, se alguém disser isso, levante sua mão. Algumas pessoas levantaram sua mão e eu disse, alguém mais? Uma mulher pequena levantou a mão e abaixou assim. Eu disse, eu vi isso. Ela tinha o cabelo ruivo e flamejante. 15 anos depois, minha querida esposa e eu estávamos em Manchester, em um culto missionário, e o culto estava tão chato quanto uma panqueca. O último homem a falar se sentou. O homem que conduziu o culto disse, vocês gostariam de ouvir um testemunho? Sim, e ele chamou uma pequena mulher ruiva, suas pernas eram tão pequenas que nem sequer conseguia tocar o chão, ela ficou balançando as pernas assim enquanto o pregador estava pregando. Eu pensei, sim, eu chutaria se estivesse perto dele também, mas eu acho que era porque as pernas dela eram pequenas. E sabe, ela ficou de pé e aquela plateia dormindo naquela tarde, de repente despertou e ficou atenta. E ela disse, eu me lembro de estar na missão da caridade em Dundee, na Escócia, era uma tarde, eu fui para ouvir um certo pregador, Heavy Hill. Não pode ser aquela pequena ruiva. Eu tinha medo de andar no escuro, um rato passando no chão. Eu nunca entendo porque uma mulher que pesa 63 quilos sobe na cadeira, já que o rato tem 1 grama e vai derrubá-la. Você pensa que é uma escavadeira vindo?
Eu não enfrentava um rato, não enfrentava o escuro, eu não ficava sozinha. E ela disse, aleluia, naquela tarde. Tudo o que eu fazia era varrer o chão de uma fábrica e o diabo dizia, o batismo com o Espírito, o revestimento do poder é somente para os intelectuais, ministros e pregadores, futuros missionários. Não é para garotas serventes, não é para uma garota que varre o chão, você não tem estudo. Mas o Reverend Hill disse, traga o que você tem e deixe Deus queimar. E ela disse, aquele foi meu bote salva-vidas, eu corri para aquele altar naquela manhã. E ela disse, o fogo desceu e consumiu todos os meus desejos, todos os meus temores, todos os meus amanhãs. Eu acabei de voltar da África. E eu estive lá por quase 15 anos. E ela disse, não tenho mais medo. Algumas noites havia um leão na porta. Ela diz, eu virava e dizia, não estou no menu hoje à noite. Às vezes, ao andar pelo lago, no meio da noite, com um homem carregando uma lamparina, na minha frente havia um hipopótamo com sua boca aberta ou um crocodilo. Eu entregava o bebê e o homem dizia, eu vou voltar com você porque é um homem comendo. Não, está tudo bem, eu vou voltando, cantando, garantia bendita. Deus tirou meu medo dos homens, Ele tirou meu medo da morte, Ele tirou meu medo das consequências. Ela disse, quando uma menina analfabeta, fui para o seminário de Brinkhead, eu fiquei entre as 10 melhores alunas de idiomas e eu não podia escrever em inglês. Quando cheguei lá, eu fui para a Escola Internacional de Idiomas em Paris e fiquei na lista dos melhores do curso novamente. E agora nas selvas da África, vivendo sozinha numa cabana onde tenho sido aterrorizada, eu teria morrido no primeiro dia. Eu não entendo escocês, eu quero voltar para a África onde Deus está agindo. E ela disse, aquela cabaninha cheia da glória de Deus, como um templo. De uma vida que era inútil até eu entregar tudo aos pés de Deus, até a última coisa. Esqueça a minha idade, mas na década de 30, estávamos pregando e fazendo cruzadas na Inglaterra. Back in the 1930s, we were preaching, doing crusades in England. Havia um homem chamado Dan Phillips. Ele tinha uma voz tremenda. Ele tinha sido tão selvagem como qualquer outro homem na Primeira Guerra Mundial. E ele carregava cicatrizes disso, tanto na sua mente, na sua consciência, como no seu corpo. Um dia, uma jovem o parou, ele falou sobre o Senhor, e ele foi maravilhosamente salvo, e ela era uma moça bonita. E ela o ensinou sozinha, eles iam ao culto juntos, até que ele se apaixonou por ela. E eles marcaram a data do casamento, eles compraram toda a mobília e guardaram. Ele estava em um culto uma noite e eles estavam cantando o que dizem ser um hino de consagração. Esse papel é meu? Eu escrevi nele? Eu tinha eu escrevi uns versos nele, estou tentando lembrar. Está aqui dentro. Ele está aqui, obrigado. Ok, o nome dele era Dan Phillips. Havia uma atmosfera maravilhosa no tabernáculo em Manchester. Todo mundo sentia que Deus está movendo. Mas principalmente o Dan, pois estavam cantando este verso aqui. Eu entrego meu tudo a ti, meus amigos, meu tempo e as reservas terrenas. Corpo e alma teus serão somente teus para sempre. Cantemos este verso novamente, disse o líder. Aqui eu entrego meus amigos, e o Senhor disse, olhe para o lado, e lá estava a garota que ele se casaria dentro de algumas semanas. Aqui entrego meu tudo a ti, amigos. Eu quero seus amigos. Tempo, eu quero seu tempo. Reservas terrenas, venda toda aquela mobília guardada e vá para a faculdade. Ao sair, ele disse para ela, tenho que te contar algo, é muito importante. E por que não me contou ontem à noite? Eu não sabia até minutos atrás no culto. No culto? Sim, enquanto cantávamos aqui, entrego meu tudo a ti, meus amigos, meu tempo. Eu cantei isso centenas de vezes, mas não como hoje. Temos que adiar o nosso casamento. Você tem certeza? Sim. Eu tentei recusar, mas o Senhor disse, você ama mais a ela do que a mim? Então eu vou te recompensar.
Você pode casar se quiser, não vou te impedir, mas minha perfeita vontade é que você adie esse seu casamento. Venda suas coisas e vá para o seminário. And you go to Bible school. Bem, ela é um ser humano. Paulo disse que nada lhe importava, ele não disse que nada lhe machucava. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela disse: Dan, isso é lindo. Eu estou feliz por você amar mais ao Senhor do que a mim. Ele foi para o seminário. Ele era o homem menos instruído do seminário. Um amigo meu estava na faculdade com ele na mesma época. E uma noite ele recebeu o fardo da oração, ele pulou da cama e saiu pelo corredor de pijamas, era uma escola só de homens. E ele correu para a sala de aula, número 1, e ele desceu para orar. E ele orou até o suor escorrer pelo pijama. Ele nem sequer ouvia a porta abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Nas horas seguintes, todos os homens do curso estavam lá embaixo sobre seus rostos. Aquela faculdade nunca tinha tido um avivamento como aquele, nem antes nem depois. Eles eram todos pregadores. Eram homens que eventualmente seriam enviados para os confins da terra. Você sabe, essa bobagem sem sentido que você pode ter Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor, é puramente antibíblica. Eu creio que devamos ser homens em chamas nessa situação. 95% dos cristãos dessa nação são fracos. Deus não pode lhes confiar uma visão, nenhum fardo. Não se entrega joias às crianças. Elas não têm noção de valores. Não se pode confiá-los algo que exige bravura, eles não são muito tímidos. Não se pode confiá-los um fardo, senão os quebra. No meio daquele maravilhosíssimo e incomparável hino de amor que mostra o que Paulo experimentou, ele descobriu esse amor tão incrível. Ele encontrou esse amor que é sempre paciente, que nunca é rude. Ele encontrou esse amor que tudo suporta, que tudo sofre, até chicotadas, mesmo se um avivamento tivesse rompido, porque pensavam que ele era um fanático. No meio daquele capítulo incrível, ele tem um choque, eu acho. Eu nunca entendo, ele interrompe de repente e diz: quando eu virei homem. Eu creio que há uma entrada consciente. Assim como os filhos de Israel souberam que atravessaram as águas, pisaram na terra prometida e disseram: essa é a nação de Deus. Chegou um momento na vida de Paulo em que ele sabia. Eu creio que foi depois de Deus ter se revelado a ele, depois de Deus ter se revelado nele. E ele teve 3 anos de estudo intenso, ele foi até arrebatado ao 3º céu. Se você quiser procurar, você não encontra nem 2 minutos que ele tenha se desviado na vida dele. Eu creio que ele viu tudo o que João viu, mas Deus não o deixou escrever. Oh, sim, valerá muito a pena quando vimos Jesus, mas daqui até lá existem milhares de armadilhas. Para alguns de vocês, rapazes, um par de olhos lindos. Para alguns de vocês, moças, um jovem muito promissor. Vai parecer um grande pregador, mas Deus vai querer que você queime sua vida em outro lugar. Para alguns de vocês, apenas serem pais e mães piedosos, pois há uma terrível escassez deles nesse momento. Disse um compositor de hinos: meu coração pecador estava lutando para obter esse precioso descanso. Mas quando todas as minhas lutas terminaram, simplesmente confiante, eu fui abençoado. Se você vier a este altar nessa manhã, eu vou pedir para você vir por um motivo, porque tudo o que eu sei sobre um altar é que ele serve para 2 coisas. Tanto no Antigo Testamento, como depois, para sacrifício e morte. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei num lugar uma vez onde eu ajoelhei. Eu era considerado o líder da mocidade e nós vimos algumas almas serem salvas. Eu convoquei a mocidade para nos encontrarmos em uma sexta-noite às 19 horas e oramos até às 21. Eu os reuni no domingo de manhã às 6 horas e oramos. Eu entrei na floresta de Sheer Road e eu orei sozinho. Eu chorei, gemi, porque havia lido sobre David Brenner e ele fez isso e eu não conhecia outro jeito melhor. Não tenho vergonha, ninguém mais me mostrou um padrão. Às vezes eu acho que Deus me enviou de volta aos Estados Unidos pelo que aprendi do breve e resumido livro de David Brenner. O homem que morreu aos 28 anos de idade, queimado por Deus. Quebrantado, chorando.
O altar serve para sacrifício. Deus não minimizou isto. O altar é para a morte. E quando morremos, ressuscitamos em novidade de vida. Quando o sacerdote era ungido, em Salmo 133, diz que o óleo, que é um símbolo contínuo do Espírito Santo na Escritura, o óleo era derramado na sua cabeça e descia pelo seu rosto. Não, descia pela sua barba. E escorria da sua barba para a sua roupa e da roupa para o chão. Nunca tocava na carne. Se você ler por volta do capítulo 25 de Êxodo, lá diz: a unção não será derramada na carne. Se ungires a carne, serás amaldiçoado. Há muita carne hoje em dia. Há muito de mim, do eu, da autopiedade, interesse próprio, glória própria. Eu digo, se você vier para este altar, venha para morrer. Diga a Deus: eu vou perder todos os meus direitos nessa manhã. Diga a Ele que você prefere viver 6 meses com a unção do Espírito Santo do que outros 60 anos sem ela. Diga a Ele que você entrega suas mãos, seus pés, sua mente, tudo o que você sabe, tudo o que não sabe. Traga esse orgulho miserável que está sempre presente em você. Aquela inveja que está te consumindo. Esse ciúme que te martiriza, esse temperamento. Não peça ajuda, peça para Deus cravar isso na cruz.